Saudações, alunos do nono ano! Não estamos nesse período de pandemia, mas como eu havia prometido a vocês, eu iria fazer uma gravação para ajudar vocês a estudarem para a prova, né? Claro que isso aqui não vai substituir todas as aulas que nós tivemos no quarto bimestre, mas eu acho que ajuda mais do que só uma folha, tá? Então, vamos lá, vou ser o mais objetivo possível. Primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao golpe de 64, tá? O golpe de 64 que teve início aí em 31 de março a 2 de abril de 64. Primeiramente, ele foi um movimento burguês e militar, tá? E que também recebeu apoio dos Estados Unidos, financiando instituições e campanhas de políticos conservadores. É importante saber aí, ou se lembrar, de que a gente está falando de um contexto que foi o contexto da Guerra Fria. Então, essa tentativa dos estadunidenses em impedir o avanço socialista e, por consequência final, comunista, se fazia muito importante. Além, é lógico, né, das próprias questões econômicas que eram importantíssimas para todos os envolvidos, né, seja a burguesia brasileira ou mesmo a burguesia estadunidense. Tá? E essa união burguês-militar e dos Estados Unidos também teve por objetivo depor o presidente João Goulart, ou Jango, que não chegou assim a removê-lo à força, mas ele acabou renunciando. Tá? Então, esse foi o final aí desse processo que culminou com o golpe de 64. Né? Mas, como a gente estuda história, e a gente sabe que em história a gente não pega somente uma foto, a gente pega um filme, a gente pega um contexto. Então, eu vou trazer para vocês um pouco desse contexto. Né? Bom, em primeiro lugar, essa coisa do golpe, essa coisa do golpismo, não nasceu ali durante o governo do Jango, né? Não veio ali. A gente já tinha essa verve, essa vontade golpista presente desde o segundo governo Vargas e também durante o governo JK. Já se podia ver ali no Brasil um movimento golpista, né, de ruptura com a democracia. Quando a gente fala especificamente desse movimento que tirou o Jango do poder, a gente tem que pensar no que aconteceu aí antes. Né? Nós tínhamos, então, o presidente Quadros, né, que ele acaba renunciando numa tentativa de um autogolpe, e aí quem deveria assumir o lugar dele na presidência seria o seu vice. Né? Só que o seu vice ele estava numa espécie de missão diplomática na China. Né? E isso acabou não sendo muito bem visto, né, por essa burguesia reacionária, pelos setores mais conservadores brasileiros, não só por uma questão ideológica, por uma questão também econômica. Tá? De interesses econômicos conectados aos Estados Unidos, certo? Hoje a gente fala muito dessa coisa ideológica, né? Mas não se enganem, existe sim uma questão ideológica, mas essa questão ideológica ela é perpassada por uma questão econômica muito forte. Não pense que esse povo do agro vai ficar só aí agitando bandeirinha e pedindo intervenção militar se não tivesse dinheiro envolvido. Tá? Quem adere a isso aí de uma forma sem tantos interesses econômicos, né, a gente pode falar que são pessoas que pertencem à classe média baixa, pessoas aí que são trabalhadores e que de alguma forma acham que são empresários e acham que realmente, né, a gente sofre uma ameaça comunista e socialista no Brasil, né, uma coisa que não faz tanto sentido quando a gente estuda mais a fundo a história, a sociologia e entende um pouco mais assim desses conceitos e desses sistemas econômicos, né, tal qual o capitalismo, o socialismo e também o próprio comunismo. Né? Bom, então o fato é que já houve uma polêmica nesse processo de Jango assumir a presidência do Brasil. Né? Então foi necessária uma campanha da legalidade, né, pró-legalidade, para que ele pudesse assumir. Não queriam deixá-lo assumir, com esse medo do Brasil se tornar socialista. Né? Mas após essa campanha da legalidade, o João Goulart ele consegue assumir, mas não como presidente, ele consegue assumir como líder do governo, mas de um governo parlamentarista, ou seja, com poderes limitados. O presidente ele tem muito mais poderes do que aquele que está no poder no governo parlamentarista. Né? Então, das metas assim do Jango, a gente pode destacar duas assim importantes, né? Que era o controle da inflação, né?
e pagar a dívida externa brasileira, que era muito grande. Tá? Além disso, o Jango ele também tinha um compromisso com as esquerdas brasileiras, e aqui eu falo no plural, né? Com as esquerdas brasileiras, já que ele também, né, tinha conseguido apoio dessa esquerda, né? Ele era apoiado por essa esquerda, ele tinha um discurso historicamente de esquerda. E ele tinha o compromisso firmado de promover as chamadas reformas de base. Eram reformas profundas na sociedade brasileira que atingiam os campos da educação, que pretendia também uma reforma agrária, uma reforma urbana e uma reforma bancária. Tá? Mas, quando se discutiu especificamente a questão da reforma agrária, entre março e agosto de 63, isso acabou gerando muito desgaste entre os parlamentares, né? Sobretudo porque muitos parlamentares ali estavam ligados à burguesia. Então, essa burguesia e também esses donos de terras, dos latifúndios, né, queriam, se essa tal reforma agrária fosse acontecer, uma indenização pelas terras que seriam desapropriadas, né? Lembrando a vocês novamente aquela coisa das terras que eu já falei com vocês na sala de aula, né? As terras elas têm que ter uma função social. Uma vez que elas não tenham função social, tecnicamente as terras voltam a pertencer ao governo. Então essa reforma agrária proposta por ele tinha esse objetivo de recaptar essas terras que não estavam sendo utilizadas socialmente e, de repente, até redistribuir para pessoas que não tinham terra nenhuma, não tinham casa, né? Enfim. E, obviamente, isso incomodou a burguesia em questão, né? E fez com que muitos parlamentares que estivessem na neutralidade passassem à oposição e até parlamentares que fossem conectados a ele achassem ele extremista demais, né? E uma outra coisa também, que foi polêmica, a proposição do Jango, né? Foi a chamada Lei de Remessa de Lucros. Então, nós tínhamos empresas internacionais atuando no Brasil, e essas empresas internacionais, se essa lei de remessa de lucros passasse, fosse aprovada, né, elas não poderiam levar de volta as riquezas feitas aqui no Brasil que superassem 10%. Ou seja, essas empresas elas lucram aqui no Brasil, mas só podem levar de volta para o seu país de origem 10% desse lucro. E aí, meus chapas, quando isso é proposto, né, quando isso é falado, isso vai ligar todos os alertas, né, alerta vermelho, é curioso, alerta vermelho, né, soviético, né, lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham uma quantidade muito grande de empresas aqui no Brasil. E aí impedir que esse dinheiro voltasse para lá mexia diretamente com os interesses do povo lá da terra do tio Sam. Tá? E em resposta a isso, os Estados Unidos começaram a fazer o quê? Começaram a interferir no Brasil, clandestinamente, com o objetivo de desestabilizar o governo de João Goulart. Ok? Captaram o raciocínio? Então, mexe no interesse dos burgueses dos Estados Unidos, mexe nos interesses do governo dos Estados Unidos, que tem aquela coisa financeira envolvida. Então, esse país vai começar a interferir no Brasil. Mas e como é que se dá essa interferência, meus jovens? Como é que acontece isso, né? Os Estados Unidos vai começar a financiar clandestinamente campanhas e políticos conservadores no Brasil, né? E aí dois institutos importantes, né, vão se configurar como sendo peças assim vitais nessa interferência dos Estados Unidos, né? Então a gente tem o IPES e a gente tem o IBAD, né? O IPES é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que trabalhava com a divulgação de pesquisas, que fazia um retrato do Brasil, da sociedade, da população brasileira, né? Que tinha, assim, um núcleo golpista, né? Um viés golpista muito presente, assim, nos recortes que se fazia nas pesquisas e na divulgação das informações, né? Eles produziam livros, produziam vídeos também. E esse IBAD, né, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, ele chegou a financiar pelo menos aí 800 políticos conservadores e que eram assim de oposição ao próprio João Goulart. Tá? Além disso, a gente teve os Estados Unidos conectado aí com governos, com futuros presidentes militares do Brasil, né?
E aí teria a possibilidade de uma coisa chamada Operação Brother Sun. Brother, irmão, Sun, tio Sam, né? Operação Irmão, né, dos Estados Unidos, tipo isso, né? E o que seria, né? Caso esse golpe que estava sendo arquitetado, que estava sendo montado, né, e estava sendo financiado pelos Estados Unidos não desse certo, os Estados Unidos enviariam soldados para cá. Olha só que louco, né? Então eles já tinham um plano de contingência. Então, tentem o golpe de vocês. Não deu? Então a gente ajuda, somos brothers de vocês. E aí mandariam soldados para o Brasil. Né? Eu falei até Brasil, né? Bom, e como é que foi esse golpe, gente, propriamente dito, né? A gente teve aí em setembro de 63 a chamada Rebelião dos Sargentos. Tá? Tivemos também a derrota do governo em tentar impor um estado de sítio em 63 em resposta a essa rebelião dos sargentos que aconteceu no mês anterior. Tivemos também um evento importante, que foi o comício lá da Central do Brasil, que foi promovido pelo João Goulart. Nesse comício, ele tentou falar acerca das reformas, né, dessas reformas de base que ele iria tentar fazer. Isso gerou, assim, nesses setores mais conservadores, né, dessa burguesia e desse setor, dessa ala militar que dava suporte, que sustentava essa burguesia e tinha interesses também nesse golpe, né, gerou uma certa apreensão de que fosse de fato haver uma tomada de poder socialista, que as pessoas fossem perder as suas terras e que a nossa bandeira fosse ficar vermelha, né, como o povo diz, muito embora Brasil signifique vermelho como brasa, né? Mas aí nunca será vermelho, apesar do nome dizer isso, né? Mas enfim, a grande questão é que isso teve uma resposta, né, que foi a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Que não se enganem, não foi um movimento popular que emergiu das camadas populares, do povo, da massa, que era a favor. Não. Foi um movimento de caráter conservador e burguês. Quando eu falo de burguês, eu não estou falando de gente que tem, sei lá, uma lojinha na esquina da sua casa. Não estou falando disso. Tá? Não estou falando do cara que tem uma padaria. Eu estou falando de pessoas que são donas dos meios de produção. Gente que não precisa trabalhar para conseguir ficar com muita grana ainda, né? Que pode parar de trabalhar e vai ficar de boa. Não é a pessoa que tem que acordar cedo para ir pegar trem para trabalhar, pegar ônibus para trabalhar. Não é aquela pessoa que também que é dono de um negócio, que tem que trabalhar ali também, porque senão não vive. Não é isso. Estou falando de gente com muita grana, com muitas terras, com muitos negócios, né? Tá, vamos pensar aqui, ó. Elon Musk é um exemplo, né? Um exemplo, assim, talvez máximo da burguesia, né? Bom, além disso, nós tivemos propriamente o golpe, né, com as ações do Olímpio Mourão Filho. Então, ele comandou lá militares lá de Juiz de Fora que marcharam na direção do Rio de Janeiro. Tá? E aí, em 2 de abril de 64, um cara chamado Auro de Moura decreta, tem até áudio, você encontra isso no YouTube, isso é muito curioso. Tem áudio desse Auro de Moura falando que a presidência do Brasil estava vaga. Oh, não estava, né? Mas ele disse que estava. E, a partir daí, quem assumiu a presidência foi um cara chamado Ranieri Mazzini, enquanto a junta militar, né, que era assim, esse conjunto assim, das forças, dos maiores cargos das Forças Armadas, se juntaria para escolher indiretamente, né, um governante, um presidente do Brasil. Beleza? Então ele assume aí em 9 de abril de 64, é emitido o AI-1, a partir do AI-1 as eleições indiretas elas ficam decretadas, e no dia 11, né, assume a presidência do Brasil o general Castelo Branco, aquele que tinha feito aí já essa tramóia com os Estados Unidos, daquele lance do Brother Sun que eu falei com vocês aí, se você não pegou, volte o vídeo. Olha que maneiro, estou me sentindo aí um youtuber, né? Volte o vídeo. Daqui a pouco eu vou falar, ó. Joinha, aperte o sininho, compartilhe, né? Mas muito bem. E aí, o que foram, já que eu falei em AI-1, né? O que foram esses atos institucionais? Os atos institucionais foram medidas que foram tomadas pelos governos militares que tinham um alto impacto político e civil.
e, por assim ser, deveriam passar pela aprovação do Congresso. Só que os atos institucionais eram decretos assinados pelos presidentes, que é um direito dos presidentes, né, assinar decretos, mas não decretos tão poderosos. Tá? Então, eram decretos muito poderosos que não precisavam passar por votação assim no Congresso, todos esses trâmites, né, passar na Câmara dos Deputados, passar no Senado, tá? Não precisavam passar por isso. Então, isso facilitaria os governos militares de implantar aquilo que desejassem no Brasil. Né? Mas, Anderson, porra, tu tá aí, né? Tá louco, cara, porque eu li aqui no meu livro que tinham dois partidos. Tá? A gente tinha aí o Arena e a gente tinha o MDB. O MDB era a oposição. Então, pô, por que os militares tão autoritários, né, iriam deixar um partido de oposição? Tá? Bom, a resposta é que a manutenção de um partido de oposição era para dar um verniz de democracia ao regime militar. Né? Inclusive, o discurso dos militares, inicialmente, né, do Castelo Branco inicialmente, era de que os militares eles iriam organizar a sociedade brasileira para livrá-la da ameaça vermelha, pútrida do comunismo, né, que era muito como eles falavam, e depois devolveriam o poder aos civis o quanto antes. Tá? Mas a gente sabe que essas coisas não seguiram assim por esse caminho, né? Não foi bem por aí. Em resposta a isso, é claro, né, haviam setores da sociedade civil que faziam oposição a isso, porque, afinal de contas, era uma ruptura com a democracia, com as instituições, haviam políticos sendo caçados meramente porque faziam oposição, partido declarado ilegal, né, enfim. Então, a gente tinha artistas, a gente tinha grupos aí de esquerda, né, que foram proibidos de agir, mas começaram a agir na clandestinidade. Tínhamos guerrilheiros também, né, que recebiam treinamentos, até mesmo de pessoas ligadas à União Soviética, para fazer guerrilha, né, e uma das estratégias comuns era a troca de prisioneiros. Né? Então, sequestravam assim uma pessoa importante para a ditadura, em troca da libertação de presos políticos que foram, sobretudo durante o AI-5, o período em que o AI-5 estava em vigor, né, que foram presos, né, porque acabou o habeas corpus, então podia ser preso de qualquer maneira, não precisava de mandado, não precisava de nada. Né? Mas muito bem. Nesse período, né, de ditadura militar, muitas informações nesses governos eram omitidas ou bastante maquiadas. Né? A gente teve uma epidemia, por exemplo, né? E a gente teve uma outra coisa que foi o chamado milagre econômico, que foi um período de efervescência econômica localizada, não distribuída, tá? Que o Brasil viveu de 1968 até 1973. Então, assim, a origem desse milagre econômico é um tanto quanto complicada, né? Então, isso parte aí de um programa de ação econômica do governo, né, o chamado PAEG, que tinha por objetivo incentivar as exportações, a abertura dos capitais brasileiros para os mercados externos, né, a chegada de capitais de fora, essa negociação, essas trocas comerciais, promover uma reforma fiscal, uma reforma dos impostos, uma reforma financeira, né, da política de empréstimos e tal. É criado o Banco Central. Além disso, são criadas mais de 270 empresas estatais, dentre as quais aí nós temos a Embratel, a Infraero, temos a Telebrás. E nesse período também foram criadas foram construídas, né, foram feitas obras assim faraônicas, dentre elas a Transamazônica. Lembra que eu falei na sala de aula que tem um vídeo de um cara que segue dentro da Transamazônica? Tem no YouTube, depois você procura lá. É muito maneiro. Você vai ver a extensão daquilo, né? Mas e aí? Quem é que paga a conta disso? Né? Da onde vem esse dinheiro? Né? Nesse tempo, o Brasil ele começou a pegar muita grana com outros países, né? Sobretudo com os Estados Unidos. E essa grana foi utilizada também para alavancar as indústrias assim, de bens de consumo. Então, máquinas, equipamentos, a indústria farmacêutica, a indústria agrícola, por exemplo, né? Então, a indústria agrícola, nesse caso aqui do Brasil, né, era uma indústria de monocultura e que tinha a sua economia, assim, a sua produção voltada para o mercado externo, sobretudo para o mercado externo. Né? Mas, agora, sim, essas obras muito grandes, elas eram, sobretudo, importantes, né, para esse desenvolvimento da indústria nacional,
né, da própria infraestrutura do país, só que, né, como eu disse, muito era omitido e muito era maquiado nos governos militares. Não havia transparência. Né? A gente não pode pensar em um governo democrático de verdade sem transparência nos gastos públicos. Afinal de contas, as pessoas são contribuintes. Não se enganem vocês. Quando vocês vão comprar uma coisa no mercado, na lojinha, em qualquer lugar, vocês estão pagando impostos por aquilo. O preço que vocês pagam não é puro do produto. Tá? Então, vocês estão pagando impostos pelaquela compra ali. Esse imposto é repassado para vocês através de um valor mais alto, que os comerciantes têm que coisar para tirar o lucro deles, né? Tem que pôr para tirar o lucro deles. Certo? Bom, mas aí, essa efervescência econômica brasileira, ela foi diminuindo até que em 73 a gente teve uma crise mundial do petróleo e o preço do petróleo, por conta dessa crise mundial, meio que ficou assim muito, mas muito mais alto do que era. Assim. Fica entre 3,5% e 4,5% mais alto. Né? 4,5% não, 4 vezes, entre 3,5% a 4,5 vezes mais alta do que era. Né? E aí os Estados Unidos, para tentar lidar com essa crise, eles vão elevar os juros do mercado internacional, né? Os juros assim, do mercado internacional é o quê? As pessoas que deviam grana para eles, né? Então tinha que pagar uns juros assim pelo empréstimo. Então eles elevaram esses juros e não somente isso, reduziram a política de empréstimos, né? Eles emprestavam dinheiro para muitos países assim emergentes, né? Países em desenvolvimento, que na época se chamava países subdesenvolvidos, né? Hoje a gente chama de países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil fazia parte. Tá? Então, o Brasil ele parou de receber esses empréstimos e teve que pagar altíssimas taxas de juros aos Estados Unidos, pelos empréstimos já feitos. E aí, isso, obviamente, se refletiu muito pesadamente na nossa economia, né? Sobretudo para aqueles que eram mais pobres. Que é sempre assim, né, gente? Quando temos uma crise econômica, quem mais se ferra é quem está mais embaixo. É mais o povo que se ferra, né? Então, a gente teve arroxo salarial, tá? A gente teve uma desvalorização muito grande da nossa moeda. Se você não sabe o que é arroxo salarial, te dou uma oportunidade, procure aí no Google. Procure, né? Faça esse trabalhinho de pesquisa, tá bom? Bom, desvalorização da moeda, redução do poder de compra da população. Então, como eu já disse, isso tornou a vida de quem já era pobre, né, ou de quem não era pobre, acabou ficando pobre, que era pobre ficou miserável, em boa parte dos casos, e a própria indústria nacional ela ficou sucateada, porque não tinha grana para importar tecnologias, né, e por conta disso, com essa tecnologia nacional de produção que não havia se desenvolvido tanto, as forças produtivas nacionais elas ficaram, de certa forma, obsoletas, e de difícil competição com de países já tradicionalmente industrializados e de ponta, né, como os Estados Unidos, em termos de tecnologias produtivas. Certo? Bom, essa crise econômica ela acabou se estendendo a outros governos militares. E essa crise acabou fazendo com que setores da sociedade brasileira, né, começassem a ganhar força e o próprio MDB começasse também a ganhar força, né, de voz nas eleições, né, de representatividade nas eleições. Tá? E aí o presidente na época é o Geisel e ele vai instituir uma lei chamada Lei Falcão. Aí você pensa, pô, Lei Falcão, né, para voar, para decolar? Não, a Lei Falcão podia se chamar também Lei Âncora, né? Porque a Lei Falcão ela tinha por objetivo limitar o tempo e aquilo que os políticos de oposição podiam falar, né, nas propagandas políticas, tá? Então, os políticos de oposição, depois dessa Lei Falcão, não podiam criticar os governos militares, por exemplo, né? Eles tinham que praticamente falar sobre suas trajetórias, né? Eu venho de uma região tal, né? Filho de tal pessoa, bababá, estou aqui para melhorar o país, mas sem críticas diretas. Sem críticas diretas. Bom, Geisel ele vai chegar, inclusive, a fechar o Congresso, né, o Congresso Nacional, porque esse MDB ele acaba se recusando a assinar uma chamada reforma constitucional, que era uma proposta de interesse do governo. Então, fechar o Congresso é tipo assim, ó, você não tem mais direito a voto, nada disso, né? Bom, o governo, né, cara, o governo, então, ele vai
Acho que é melhor a gente voltar um pouquinho, né? Acho que é melhor a gente voltar um pouquinho. Esse governo do Geisel, ele vai perceber assim, o clima das coisas e vai começar a sacar que os governos militares eles não vão durar mais muito tempo. Só que se os governos militares simplesmente fossem expurgados, acabassem do dia para a noite, muita coisa poderia acontecer, inclusive a esquerda, né, tomar conta do Brasil. Né? Isso era um grande temor assim, desses setores mais conservadores, da burguesia. Né? Então ele vai falar de uma abertura lenta, segura e gradual. Né? Então, diante dessas coisas que o Geisel vai fazendo, aquela ala mais radical dos militares, né, os chamados linha dura, eles vão começar a achar que o Geisel ele está maluco, né, e que os militares têm que retomar o controle mais firme do Brasil. E aí vai ocorrer no Rio Centro um atentado, né? E nesse atentado, um sargento, né, chamado Guilherme Ferreira do Rosário, ele vai ser morto no atentado, né? Um carro assim da época chamado Puma, depois vocês procurem na internet, né? Vão botar uma bomba nesse carro, né? E vai explodir e vai morrer esse sargento, né? Na véspera do Dia do Trabalhador. E um capitão chamado Wilson Luiz Chaves, ele vai se ferir, ficar gravemente ferido, né? Detalhe importante, esses dois caras eles eram ligados ao DOI-CODE, um importante órgão da ditadura militar. E aí, em quem caiu a culpa? Na extrema esquerda não existe, na esquerda radical do Brasil. Tá? Então, os militares, né, principalmente esses assim mais de linha dura, começaram a acusar a esquerda de ter planejado esse assassinato, né? E, de certa forma, no Dia dos Trabalhadores, olha só que alusão, né? Trabalhadores do mundo univos, aquela coisa assim do socialismo, né? Então ficou mais fácil ainda de acusar a galera da esquerda de ter feito esse atentado. Só que, começaram a investigar isso tudo, meus camaradas. E se descobriu que, na verdade, isso foi um atentado planejado por um general, cara. O general Golbery, né, de Couto e Silva. Esse cara que planejou isso e teve por objetivo culpar as esquerdas. Para quê? Para dar uma justificativa de um alto golpe. Olha só que louco, né? Dentro da ditadura militar, que já é uma ditadura, né, golpista por natureza, um alto golpe para retomar o poder assim, de repressão da ditadura. Né? E aí isso foi descoberto. Esse cara ele era chefe do gabinete civil ainda por cima. Aí vocês me perguntam, né, o que aconteceu com esse cara? Né? Esse cara foi preso. Não, esse cara não foi preso. Ele renunciou ao cargo dele. É isso. Tá? Essa tal justiça aí que o povo ama, os amantes da ditadura, né? Enfim, né? Tá aí, ó, mais uma evidência de que as coisas não funcionavam assim. Né? Bom, acontece que esse atentado, né, que teve a autoria de militares para acusar as esquerdas brasileiras, acabou ganhando repercussão da imprensa internacional. E mesmo os órgãos de censura do Brasil que estavam atuando ainda não conseguiram deter a imprensa de fazer ataques, né, à instituição militar, né, aos governos militares. Né? Então a opinião pública começou, né, a se manifestar contrariamente a isso, e a gente teve, né, em 79, por exemplo, em reação a isso, a chamada Lei de Anistia, que trouxe o perdão dos crimes cometidos durante a ditadura, não somente para os presos políticos, né, de esquerda e tudo mais, que puderam voltar ao país, que haviam fugido para não ser presos, né, como também dos próprios militares que torturaram, que mataram e que sumiram com muitas pessoas durante esse período aí. Tá? E aos pouquinhos o Brasil vai rumando em direção à democracia. Claro que isso, conforme descreveu lá o Geisel, né, de uma forma lenta, segura e gradual. Né? Nós tivemos aí um movimento, né, da emenda Dante de Oliveira, que vem propor as eleições diretas para presidente, mas essa emenda Dante de Oliveira acaba sendo derrotada no Congresso. Né? Tem até aquele episódio bizarro que eu conto para vocês sempre,
dos políticos se escondendo nos banheiros do Congresso para não ter que votar e ficar mal com um lado ou ficar mal com o outro, né? Mas o fato é que ela não passou e tal, e né, tivemos um outro presidente escolhido de uma forma indireta, né? E depois, só em 89, é que a gente terá, de fato, né, uma eleição direta para o Brasil. Tá? E aí quem vai ganhar é o Collor, né? Candidato da elite brasileira, né, pela disputa contra o Lula, muito ajudado pela burguesia, né, por algumas revistas e tal da época, que vendiam ele como o caçador de marajás e né, o cara que não precisava do seu dinheiro, por isso não roubaria. E acabou dando no que deu, né, gente? Tivemos aí escândalos de corrupção e até a situação do impeachment dele. Né? Bom, o fato é que né, tivemos o governo do Collor, tivemos aí o governo do Itamar, depois nós tivemos, aliás, não, o governo do Collor, né, o Brasil viveu aí um período de crise econômica, né, e a inflação, que era uma coisa assim terrível, né, para o Brasil, vamos colocar assim, né, que era um dos maiores problemas que a nossa economia enfrentava e já não era de hoje, né, é um problema tão grave, mas tão grave e tão persistente que as pessoas chamavam de dragão, né, dragão da inflação. Então, o brasileiro meio que, de certa forma, tinha dois medos, né? Medo do leão do imposto de renda, até hoje se fala, né? Cuide do leão, não deixe o leão te pegar, né? E também o dragão da inflação. Né? Então, o que é inflação? A inflação é aquela parada que come o salário das pessoas. Não é que você botou R$1 na sua carteira e amanhã vai desaparecer esse R$1, de uma forma literal. Mas, com a inflação que o Brasil tinha, digamos que você comprava uma coisa hoje de manhã por R$5. Você chegava de tarde, aquela coisa custava 6, de noite custava 7, no outro dia talvez 9. Tá? Então, o salário das pessoas não era suficientemente elevado para garantir a elas um poder de compra suficiente para que elas pudessem ter uma vida digna. A inflação chegava assim na casa de 2.000% ao ano. Isso é muito, cara. Muito, 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 muito. Né? Muito mesmo. Tá? Inflação acumulada. Então, vamos pensar assim, é como se seu dinheiro, né, 100% valesse 10, valesse 20 vezes menos de um ano para o outro. É isso, que você comprava no início do ano, custaria, sei lá, 20 vezes mais no final do ano. Tipo isso. Tá? Bom, e aí, essa inflação ela só vai ser né, derrotada com a elaboração do Plano Real, que veio acontecer lá no ano de 1993. Vocês não eram nascidos, mas eu já era, porque eu sou um ser jurássico, ou clássico, como diz uma amiga minha. Né? Bem, e aí, o que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter uma melhoria da nossa economia, né? O real vai ficar pareado com o dólar, vai ficar assim, às vezes até o real ficou mais forte que o dólar, né? Acho que chegou um tempo, se não me engano, que o real, o real valia 85 centavos de dólar, né? É isso, mais valorizado. Eu lembro que em 97, né? Os CDs de videogame, que na época eram PlayStation 1, custavam R$5, cara. Pirata, né? Claro, pirata. Mas R$5 você tem um jogo de um videogame top na época, já imaginou? Hoje, quando vocês pagam aí nesses jogos que vocês jogam, né? No FIFA, nesses bagulhos aí, não pagam menos do que R$250. E aqui eu tô jogando para baixo, porque eu sei que esses jogos são mais caros, né? Mas imaginem isso, né? Comprar o seu jogo topzão aí, R$5. Ah, que legal, né? Muito bem. Mas, com o tempo, nosso dinheiro foi ficando desvalorizado, né? Depois passou a ser 1,20, 1,50, né? Depois, aí, antes do ano 2000, já estava, sei lá, R$2,50, mais ou menos, né? Tipo isso. Tá? Mas em vista do que era antes, cara, melhorou muito a nossa moeda. Melhorou a nossa moeda, mas a nossa economia, ela não se estendeu a todo mundo, né? Tá, só um minutinho, estão me ligando aqui. Tá. A nossa economia não cresceu se estendendo a todo mundo. Essa ideia de vamos fazer o bolo crescer e vamos distribuir o bolo, isso é uma falácia, isso é um papinho furado, né? Essa história aí não existe. Tá? Bom, de modo que, apesar de uma série de programas sociais criados no governo Fernando Henrique Cardoso, sobretudo no segundo governo, né? Porque no primeiro foi um governo super neoliberal, de privatizações, né?
da abertura do capital brasileiro para os mercados internacionais, né? A vida do pobre mesmo, do povo mais fraco, assim, financeiramente falando, estava uma porcaria, tá? E as coisas só vieram a melhorar um pouquinho com a Bolsa Família, que foi criada lá no governo do Lula, né? Então, essa Bolsa Família, ela foi um programa de transferência de renda, né? O que é transferência de renda? Não é só fazer o bolo crescer, é distribuir esse bolo, cara. Porque só comia o bolo quem já era burguês e rico. Com o programa de transferência de renda, e daí eu destaco o sucesso do Bolsa Família, houve uma redução de 15% do número de pobres, pelo menos nas zonas rurais, que eram rincões assim meio que esquecidos, né? As pessoas passavam muita dificuldade, muitos problemas. Tá? E não era só dar dinheiro às pessoas, não era só isso, né? Era dar dinheiro a essas pessoas para que elas pudessem ter poder de compra e pudessem ter assim uma vida melhor, mas esse benefício ele estava condicionado à manutenção dos filhos nas escolas, tá? E à vacinação desses filhos, né? Então, esse Bolsa Família ele contribuiu muito, né? É claro, né? O Brasil ele vivia aí um período de prosperidade por conta do boom das commodities, né? China e Índia precisando de matérias-primas, né? Coisas que nós produzíamos, ok, né? Mas, apesar disso, houve o Bolsa Família, que foi um programa que pensou nessa camada da população que estava jogada há muito tempo, né? Então, considerado pela ONU, né, eu acho que pela Unesco, não sei bem quais são os órgãos, né, como talvez o programa de distribuição de renda mais exitoso e exemplo assim, que os países contemporâneos tinham elaborado. Tá? Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Eu acho que tem essas questões que tem na prova, eu já consegui abarcar aqui. Eu vi que tem uma questão lá que parece que vai ser anulada, eu acho que é do impeachment da Dilma, parece que eu deixei opções ali de uma outra questão, acho que eu fiz uma confusão lá, né? Eu acho que essa questão será anulada por conta disso, tá? Mas agora, assim, um recado, né? Já que na nossa última aula eu acabei indo embora, assim, meio que às pressas, né? Também vocês estavam vendo o negócio das festas, né? Bom, eu quero dizer a vocês que eu curti ser professor de vocês. É claro, né? Nem sempre as coisas correm como a gente quer. Às vezes a gente quer terminar determinada matéria no dia, aí tá muito barulho, né? É claro que também nem sempre as minhas aulas foram as mais interessantes para todo mundo. Eu senti que algumas pessoas ficavam assim torcendo para a aula acabar, outros dormindo, outros muito vidrados, outros que passaram a gostar muito de história por conta de minhas aulas, né? Até Cauane falou disso na última aula, não pude falar assim propriamente com ela, mas eu falo agora. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu acho que qualquer professor, na verdade, né, fica feliz em saber que conseguiu inspirar os seus alunos e levar para eles parte da paixão que eles têm por aquilo que eles fazem, que é ensinar especificamente, nesse caso, história, né? Então, gente, eu desejo a vocês aí, é lógico, a gente vamos nos ver ainda, aí teremos a nossa prova, e depois a recuperação, para quem aparecer e tal, mas para aqueles aí que só vão fazer a prova, né, e tal, eu desejo a vocês muita sorte, que vocês também façam um bom ensino médio. Para aqueles que forem para a faculdade, aí pensem direitinho no curso que vocês vão fazer, selecionem bem. E é isso, gente. Foi uma honra. Tchau, tchau para vocês.